Olá, querido aluno, tudo bom com você? Aqui que fala o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos e Minutos. Galera, vamos resolver aqui o nosso material, vamos resolver aqui algumas questões. Vou começar aqui na nossa questão número 4 e falar sobre a parte de lançamento oblíquo, ok? Então a questão diz o seguinte, ó, um corpo é lançado obliquamente com velocidade inicial de 50 metros por segundo e forma um ângulo de 37 graus com horizontal, como ilustra a figura. Depois a gente vai colocar a figura aqui para a gente. Aí continua. Deu para a gente o seno e o cosseno. Letra ele pede para você as componentes da horizontal e vertical. E a letra B ele pede para você calcular a altura máxima. E letra C determine o tempo que o corpo levou para retornar ao solo. Galera, essa questão aqui é uma questão muito bacana porque ele mostra para você o conhecimento de lançamento oblíquo. A quarta questão, letra A, ele pede para você calcular as componentes. Então, as componentes, você sabe que quando você coloca no plano cartesiano, você tem esse nosso elemento aqui, você tem aqui o tiro de lançamento, aqui fechando a figura, aqui você tem o V bolinha X, aqui você tem o V bolinha Y. E quando você joga na relação matemática, você tem que o V bolinha X, ela vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, nesse caso é de 37 graus, e o V bolinha Y vai ser o V e o seno de 37. Repara que aqui no caso, para você calcular, é necessário a gente recorrer a essas equações. Ele deu para a gente o tiro de lançamento, que foi a velocidade inicial, ele falou que é 50 metros por segundo, e falou para a gente o cosseno e o seno de cada ângulo dado. Aí, o que é bacana aqui, a gente analisar o seguinte, aqui fica 50 vezes o seno de 37, ele forneceu para a gente que o seno de 37 vale 0,8. Então, o seno, então fica aqui 50, a gente resolve aqui, fica 0,6 o seno. E aqui o cosseno fica 0,8. Então, achando aqui o V bolinha Y, fica 50,06, vai me dar 30 metros por segundo. E achando o nosso amiguinho lá, o V bolinha X, multiplicando, né? 50 vezes 0,8 vai dar 40 metros por segundo. Então, essa é a nossa letra A. Ele pede para a gente calcular as componentes, tanto na direção horizontal, tanto na direção vertical. Lembrando que, quando você trabalha essa parte do lançamento oblíquo, é importante você entender o seguinte, que quando você lança esse corpo, repara que ele sempre vai utilizar esse ângulo. E eu preciso apenas saber a velocidade que ele lançou o corpo foi lançado, e eu preciso justamente do ângulo, a inclinação do ângulo, para a gente corresponder à ideia principal. Então, vou apagar aqui e depois a gente volta para resolver a nossa letra B, ok? Vamos lá. Então, galera, voltando aqui, ó, para você calcular a altura máxima, vamos recorrer aqui à nossa equação, que seria, deixa eu botar aqui na nossa tela, aqui, ó, nessa nossa tela, isso. Então fica, para você calcular a nossa altura máxima, vamos recorrer à equação de Torricelli, ó. Vy naquela direção vertical, V bolinha Y, nesse caso o corpo está subindo, então vamos usar o negativo como referência, 2 vezes G e a altura máxima. É isso que ele quer. Lembrando que o corpo ele sobe, chega nessa altura aqui, ó, no ponto mais alto ele já começa a descer. Uma vez descendo, essa é a altura que ele atinge antes de começar a descer. Então, essa altura máxima que a gente quer calcular de acordo com a nossa referência. Então, fazendo aqui o nosso cálculo, ajeitando aqui o nosso flip chart, então vai ficar o seguinte, ó, vamos ajeitar aqui a nossa equação. Lembra que quando o corpo ele chega no ponto mais alto, ele já começa a descer. Então, ele sobe e começa a desacelerar no ponto mais alto, ele já começa a ganhar velocidade, seria um movimento acelerado na descida. Então, esse camarada aqui vai a 0, então fica 0 igual V bolinha, lembra que é quadrado, tá? V bolinha Y quadrado menos 2GH. Passando o nosso 2GH para cá, concluímos o seguinte, fica 2GH igual a V bolinha Y quadrado. 2G vai passar dividido porque eu quero altura, então fica V bolinha Y quadrado dividido por 2G.
está aqui o que eu queria, que eu quero, aquilo que nós comentamos com você. Então, atingiu essa altura máxima, atingindo essa componente, então a gente consegue calcular o nosso amiguinho. Lembrando que nós calculamos já o nosso v bolinha y, que é aquela velocidade naquela direção vertical. Então fica 30 ao quadrado dividido por 2 vezes g, que seria a nossa gravidade. Então, 30 ao quadrado é 900, dividido por 2 vezes 10 vai dar 20. Corta, corta. 90 dividido por 2, isso aqui vai me dar 45 metros. Então, repara que ele atinge a altura de 45 metros e a partir daquele ponto já começa a descer, ok? Legal, né? Vamos resolver aqui a nossa letra C, que ele pede para a gente o tempo que o corpo leva para retornar. Vamos lá, então. Galera, continuando aqui a nossa gravação aqui da nossa apostila. Estamos na questão 4. Então, a letra C, colocamos o seguinte aqui para você. Ele quer que o corpo, ele sobe um ponto mais alto, que é 45, e já começa a descer. É justamente esse tempo ele quer, desde que ele começou a subir e descer. Lembrando que esse tempo é o tempo de lançamento. Você pode chamar de tempo total ou tempo de lançamento. Vamos chamar ele de tempo total, que ele retornou ao chão. É 2 vezes o tempo de subida. Se eu conseguir achar o tempo de subida, basta dobrar esse tempo. Basta dobrar esse tempo, então eu consigo determinar o que ele está pedindo para a gente, tá? Pronto, então, vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Então vai ficar o seguinte, precisa achar esse tempo que ele vai chegar num ponto mais alto. Então você calcula utilizando a equação do movimento de subida, que é V bolinha Y menos GT, que é esse tempo de subida. E o que é bacana aqui, ó, se você observar, lembrando, que esse V bolinha Y é quando ele chega nessa altura. Ele vale 0. Então esse cara aqui vai a 0. Então fica, pegando o nosso GTS jogando para cá, somando, concluímos o seguinte, que GTS é igual V bolinha Y. Lembrando que esse V bolinha Y nós já sabemos da letra A. Gravidade passa dividindo, então fica tempo de subida vai ser V bolinha Y dividido por G. Agora, fazendo a substituição do valor, a gente consegue concluir o valor da nossa questão. Então fica V bolinha Y fica 30 dividido por 10. Isso, então corta, corta. Tempo de subida vai ser 3 por 1 vai me dar 3 segundos. Basta eu dobrar, multiplicar por 2. Esse aqui vai ser o tempo total, que é 6 segundos. Ou seja, leva 3 para subir e leva 3 para descer total, para ele retornar ao solo, esse tempo. Então, galera, essa foi a nossa aula para você, tá? Questão 4. Depois voltamos para resolver a questão número 5 com você, tá bom? Então, fica na paz, fica com Deus e até a próxima, resolvendo algumas questões aí do nosso material de lançamento parabólico. Valeu e até a próxima.